Boa noite! Oh, glória a Deus! Boa noite, família linda! Algo que eu vou falar hoje é algo que eu vivi. Algo que eu vivi na minha pele. Que foi muito difícil, gente. Que foi a condenação. E eu sei que muitos aqui estão vivendo sob condenação. E alguns nem sabem o que é condenação, mas vão se identificar que vivem sob a condenação. E hoje é dia de você se libertar, meu irmão, minha irmã, definitivamente da maldita condenação. Você vai entender o que é a condenação, o que a lei, o que a velha aliança trouxe de condenação para a nossa vida e como a nova aliança nos liberta em Cristo Jesus. Meus amados, eu estou recebendo, são muitos testemunhos, gente. Muitas pessoas me procuram, muitas pessoas gravam testemunhos, muitas pessoas estão mandando testemunhos incríveis para mim, de mudança, de libertação, de cura, de encontros com Jesus, de paz. As pessoas, gente, eu sei como é isso, quando a gente está na turbulência do deserto, nós queremos paz. E só através da nova aliança, da obra consumada da cruz, só através de Jesus que nós temos paz. Não através de obras, mas através da nossa conexão à videira. Então, gente, são testemunhos diários de mudanças radicais de vida. Então, se dê uma oportunidade. Para você que nunca assistiu nenhuma live da série Está Consumada, essa é a 23ª, está consumado melhor. É a 23ª. Tem 22 lives para você assistir, com conteúdo incrível. Tudo que eu pude entregar, eu entreguei, gente. E se você adotar tudo que foi falado nas lives, eu garanto a sua mudança de vida. Não tem como, gente, não mudar. Não tem como. E isso não sou eu que estou falando, são os testemunhos que falam. Então, gente, a nova aliança é incrível e é maravilhosa. E hoje é dia de você ficar livre da condenação. Na velha aliança, na antiga aliança, tudo depende unicamente de mim, do Vinícius, de você. Olha o que diz, gente, em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, ou seja, a velha aliança, aqui está falando da velha, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Ou seja, dependia do povo para que eles recebessem as bênçãos de Deus. Na nova aliança, meu irmão, minha irmã, tudo depende de Jesus. Olha o que diz em Hebreus 7:22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Meus amados, a antiga aliança, ela foca apenas no externo. Ou seja, apenas na aparência. Nela é importante o que você parece ser. O que você aparenta perante as pessoas. E essa é uma das razões porque a religiosidade destrói vidas constantemente. Muitas pessoas que frequentam as igrejas, aparentemente você olha, parece que está tudo bem, com casamentos aparentemente bem constituídos, com uma vida tranquila e serena materialmente. Só que essa aparência, meu irmão, minha irmã, não retrata a realidade de vida dessas pessoas. Por vezes, elas vivem por aparências, mas internamente estão destruídas. O coração está em pedaços. Isso é muito comum. Estão cheios de ganância, com corações raivosos, cheios de ódio. Isso é um retrato, meu irmão, minha irmã, de muitos cristãos hoje em dia. Pessoas que parecem uma bomba relógio, pronta a explodir. Sabe por quê? Porque os seus corações não foram mudados.
Gente, pessoas que estão há 10, 20, 30 anos, 40 anos na igreja. É só uma capa. Mas os corações é cheio de rancor, de ódio, de falta de perdão, de ganância. Na nova aliança, meu irmão, minha irmã, o nosso coração é mudado. Se o coração muda, as atitudes mudam. É algo automático, meu irmão, minha irmã. Quando o seu coração muda, o que você faz muda. O seu alvo muda. As suas atitudes mudam completamente. Na velha aliança, as leis eram escritas na pedra, em 2 tábuas. Na nova aliança, meu irmão, minha irmã, a lei está escrita em nosso coração. As pessoas que vivem na nova aliança, gente, não precisam de nenhuma lei escrita. Sabe por quê? Porque elas são amadas e convencidas. Elas são convencidas da sua justiça. Elas são convencidas da sua aceitação. Elas são convencidas de tudo pelo Senhor. E elas são convencidas que têm todo o favor de Deus à disposição. Elas seguem a lei do seu coração, meu irmão, minha irmã. Elas amam a todos, porque seguem as leis que foram escritas no coração. Hebreus 8:10, gente, é a prova disso. Diz assim: esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu falei sobre essa passagem na live passada, muito. Quem não assistiu, assista. E ainda ele diz: eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece muito hoje em dia? Muito. Existem muitos líderes que são muito bons e se importam com as pessoas, mas não acreditam no poder da graça. E aqui está o problema. E sabe o que acontece? Eles precisam usar a lei para quê? Para ter um controle sobre as pessoas. Eles precisam manipular as pessoas para poder controlar e mudar essas pessoas. Eles acham que através desse controle rígido sobre as pessoas, eles vão conseguir mudá-las. Eles não acreditam que a graça pode mudar as pessoas. E agora eles usam a lei para tentar controlar o comportamento de cada um, gente. E isso é perigoso, sabe por quê? Começa a desencadear uma avalanche. As pessoas mudam todo o seu comportamento externo, mas por dentro nada muda. Meu irmão, minha irmã, existem diversos casos de pessoas que eram líderes, que largaram a igreja, caíram no pecado, estão usando drogas, foram para o mundo com força. Essas pessoas, elas estão com seu coração irado e machucado. Ouça isso, meu irmão, minha irmã. É o que a antiga aliança faz, porque a antiga aliança ela não te muda por dentro, ela te muda por fora. É uma aparência. Você coloca todos os seus esforços para obedecer todas as leis que são impostas por homens. E de repente você pode tudo entrar em colapso e você vai chutar o balde e vai fugir disso. E por muitas vezes se afasta de Deus, em definitivo. Meu irmão, minha irmã, Cristo muda os corações. E suas leis estão escritas no meu coração, no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, siga o seu coração. Não controle as pessoas pela lei. Agora eu estou falando de você. Ore para que o Senhor abra os olhos do entendimento das pessoas. Ore por eles. Ore para que os corações sejam estabelecidos na graça de Deus. Meu irmão, minha irmã,
Pare de tentar convencer e discutir nova aliança com as pessoas. Para. Vários casos já aconteceram de pessoas aqui que foram querer, estão tão apaixonados, estão vivendo uma paz incrível, estão apaixonados pela nova aliança e vão querer falar da nova aliança para uma pessoa totalmente religiosa. Gente, vai haver discussão, briga, mágoa. Não vale a pena, gente. Apenas ore para que esses corações encontrem a verdade que liberta. Se você encontrou a verdade, continue nessa verdade, mas não queira debater e discutir. Gente, vocês nunca vão ver o Vinícius discutir com ninguém. Debater Bíblia, não vou fazer isso nunca, gente, porque o Vinícius não convence, é o Espírito que convence. Na antiga aliança, a habilidade ela vem da minha força, de nós mesmos. Se eu fizer, no meu esforço eu vou conseguir, pois toda a força vem de mim. E é assim que a maioria vive. Olha o que diz em 2 Coríntios, meu irmão, minha irmã. 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui capacidade, gente, nesse contexto dessa passagem, é a habilidade de Deus. A minha habilidade do Vinícius vem dele, não vem de mim. Quem fala aqui para vocês não sou eu, é ele que fala. Quem escreve não sou eu, é ele que escreve. Na minha força eu não tenho habilidade, gente, nenhuma, mas através dele eu tenho tudo. E como seria isso? Eu não tenho força, eu não tenho habilidade. Eu creio na nova aliança e com isso eu posso fazer tudo o que eu preciso, de acordo com a vontade dele, gente. Se precisar pregar o evangelho, eu vou lá e prego. Se eu precisar fazer milagre, eu vou lá e faço. Se eu tiver que ir para outra cidade, outro país, eu vou. Seja o que precisa ser feito. A minha habilidade vem dele. Ele que me dirige, ele que me leva, ele que faz. Não é o meu esforço. Aqui está a grande chave de sucesso da vida, gente. Sucesso da vida. Creia na nova aliança e use a habilidade de Deus, não a sua, e caminhe. Isso é uma verdade incrível que mudou a minha vida. Na nova aliança, quanto mais fraco você é, mais forte você fica, gente. Sabe por quê? Porque na nova aliança a sua habilidade é de Deus somente. Na antiga aliança, sabe o que acontece na antiga aliança? Você fica se cobrando, gente, achando que sempre está desagradando a Deus. E eu vou dar um exemplo aqui para você. E muitos aqui estão vivendo sob condenação. Veja se você se identifica. Vamos supor, meu irmão, minha irmã, gente, eu estou dando um exemplo meu, tá? Vamos supor que você está com um compromisso de ler a Bíblia todo dia. Você criou um método lá, eu vou ler a Bíblia em 1 ano. E todo dia eu vou ler tantos capítulos, tal, um no Velho, 2 do Novo, um aqui, um acolá, um salmo. Você faz um cronograma para ler a Bíblia durante 1 ano. Eu acho que tem um monte de gente que está com cronograma aqui. E eu tenho certeza que depois dessa live tu vai rasgar isso. Aí você está com aquele compromisso de ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Aí por um motivo qualquer, meu irmão, minha irmã, digamos que você por 3 dias não pôde honrar esse compromisso de ler a palavra. 3 dias. Isso aconteceu comigo, gente. No quarto dia, quando você volta ao teu cronograma, você volta a ler a palavra, qual a primeira coisa que você vai fazer? O que vai sair da sua boca? A primeira coisa que você vai falar: Senhor, me perdoe porque eu não li a tua palavra, Senhor.
durante esses 3 dias, eu não cumpri o meu compromisso. Eu não cumpri o meu compromisso que eu fiz contigo, Senhor. Gente, não é assim que acontece. Aconteceu comigo. E eu sei que aconteceu com muita gente aqui. E aí você fica triste e condenado. Se sentindo um lixo. Porque você não cumpriu a promessa de ler a palavra lá todo dia. Gente, isso é um comportamento de um fariseu moderno. Se você está fazendo isso, você está vivendo na antiga aliança. E Deus tem uma resposta para você hoje, que está sim, porque você não leu a Bíblia e você ficou chateado e triste porque acha que Deus está triste com você, porque você não está lendo a Bíblia, porque você não leu, não cumpriu o compromisso de ler a palavra todo dia, ou de 2 dias, seja lá qual seja o seu cronograma. Sabe o que Deus diz para você hoje? Ele diz assim: meu filho, por que você está dizendo que se arrepende disso? Você não está lendo a Bíblia para mim, filho. É Deus falando para você. Porque eu que escrevi a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Você, meu filho, está lendo a Bíblia para você mesmo. Então por que você está me pedindo perdão? Está entendendo, gente? E Deus continua te falando: você não fez nada de errado para mim. Na verdade, quando você não lê a minha palavra, você não se alimenta, e o prejudicado é você. Mas nem por isso eu não estou chateado e eu continuo te amando. Não precisa me pedir perdão por isso. Deus fala isso para você. E se você tem essa condenação, você está liberto agora. E se você tem um cronograma, rasga. Gente, eu já fui assim. Eu ficava no cronograma querendo estudar a palavra. Hoje, quando eu abro a palavra de Deus, é como se eu estivesse abrindo uma carta de amor de Deus para mim. Isso é a nova aliança, meu irmão, minha irmã. Sem cronograma. Você lê da forma que você quiser, porque você é livre. E o Espírito Santo vai falar através da palavra com você. Às vezes você pode ler um versículo só, e você vai meditar naquilo o dia inteiro. Através de um versículo, dessa carta de amor que Deus fez para nós. A tua vida muda, meu irmão, minha irmã. Não é uma condenação para agradar a Deus, que você tem que ler a Bíblia, como a religiosidade faz com as pessoas. Cronogramas que próprios líderes montam para a pessoa ler. E a pessoa vai ler: eu tenho que ler a Bíblia, senão o pastor vai ficar chateado. Pior, gente, é a pessoa que não acha que Deus está chateado, é que o pastor está chateado com ela. Isso é pior. Acha que o pastor vai ficar chateado porque ela não está lendo a Bíblia. E o pior é que o pastor fica chateado. E ainda liga, cobra. E ainda vê, você leu a palavra hoje? Gente, misericórdia. Agora, gente, se você sente essa condenação por não estar lendo a Bíblia por 3 dias, ou deixou de ler um dia, você está debaixo da velha aliança. E sabe por que você está tão condenado com relação a isso? Isso é um exemplo simples, tá, gente? Devido à mentalidade religiosa que está entranhada na tua alma. Enquanto você não entender e viver plenamente a nova aliança, a religiosidade vai estar aí, presente. Ela vai gritar para você. Meu irmão, minha irmã, são muitas diferenças entre a velha e a nova aliança. São muitas diferenças. E durante essas lives, gente, eu falei muitas diferenças. Então assista a todas as lives. E uma diferença importante que eu vou falar hoje entre elas é que a velha aliança, isso é forte, traz a morte, enquanto a nova aliança traz vida. E não é o Vinícius que está falando, é o que está escrito. 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, isso é muito evidente que acontece. Então, meu irmão, minha irmã, olhe, viva pelo Espírito e não viva pela carne. Paulo falava muito isso, gente. Quando Paulo falava isso, eu ficava assim, esse cara é muito louco, gente. Como assim? As frases que Paulo falava, que ele fala na palavra, eram coisas que me intrigavam, que eu achava ele muito doido e radical. E hoje eu entendo, gente, perfeitamente tudo o que ele fala. E isso é muito evidente na Igreja de Cristo hoje em dia. Milhões de pessoas, gente, milhões de pessoas ao redor do mundo estão mortas. A palavra diz que a letra mata. Pessoas que são cristãs dentro das igrejas estão mortas. Muitos cristãos têm uma realidade que não representa uma vida, gente. Eles não têm alegria, não têm paz. Quem vive sob a nova aliança sempre está alegre e em paz, gente. Eles não têm vida. Eles apenas existem. Eles estão ali. Gente, por caminharem dentro da antiga aliança, eles estão sendo mortos pela letra. O próprio Paulo falou isso. E a letra sempre vai matar, meu irmão, minha irmã. Conforme diz nessa passagem, é o Espírito que vivifica. Nós somos vivos por causa da nova aliança e não porque obedecemos à lei das pessoas. E você, meu irmão, minha irmã, que está aqui me ouvindo hoje, você está se sentindo condenado? Você está vivo ou morto, meu irmão, minha irmã? A antiga aliança, ela traz condenação. A nova aliança traz justificação. 2 Coríntios 3:9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, está falando da antiga aliança. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Meu irmão, minha irmã, todo mundo conhece a história de Moisés, quando ele subiu o Monte Sinai, ele pegou as tábuas da lei e ele desceu. Quando ele desceu, gente, com as tábuas contendo os 10 mandamentos, havia glória na face dele. Era uma luz que emitia dele, era a glória pura, a glória de Deus. E aqui diz, olha isso, gente. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, ou seja, era glorioso o ministério, mas foi um ministério de condenação, que trouxe a condenação. E Vinícius, o que é condenação? Você está falando tanto em condenação. Veja se você se identifica com algumas expressões. Olha só, você fica assim: eu não fiz isso hoje. Já falei o exemplo da Bíblia. Eu não fiz isso para a igreja hoje. Eu não fiz aquilo para um irmão hoje. Eu não jejuei essa semana. Eu não orei o suficiente. Eu não fiz o suficiente para Deus. Eu não estou fazendo o suficiente. Eu tenho que fazer mais coisas para minha igreja, para Deus. Eu tenho que evangelizar, ganhar alma. Fica assim: eu nunca faço nada o suficiente. Eu não li a Bíblia o suficiente. Então a pessoa fica se condenando. Condenação, condenação, condenação e mais condenação. Meus amados, agora não há mais condenação para aqueles que têm a Cristo. Não existe mais condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você vive na antiga aliança, você sempre está sob condenação, meu irmão, minha irmã. Com relação à oração, você sempre vai achar que está orando pouco. Eu era assim. Você sempre vai achar
que não está orando o suficiente. Aí começa aquela condenação. A minha igreja não está crescendo porque nós não estamos orando o suficiente. Os meus negócios não estão crescendo porque eu não oro o suficiente. A minha vida está um caos porque eu não oro o suficiente. Condenação. Aí você fica lá, eu tenho que orar mais. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias para abrir os caminhos. Eu vou fazer a campanha para derrubar as muralhas de Jericó. E os gigantes que se levantam na minha vida, eu vou fazer uma campanha. Vamos quebrar tudo. Vamos orar todo dia meia-noite, porque Deus vai nos abençoar daqui uma semana. Para com isso, gente. Pessoas estão dando tempo para a bênção. Vou fazer vigília. Eu não oro, eu não faço o suficiente. Gente, isso é condenação, isso é velha aliança. Gente, eu já abordei esse assunto em outra live, mas deixa-me te falar um pouco como nós oramos na nova aliança. Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, por não sabermos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, sabe o que a gente deve fazer? Sabe como a gente deve orar? Falar assim: Jesus, o Senhor sabe o quanto eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro, e eu sou tão feliz por o Senhor estar me ouvindo agora. E Senhor, eu quero que o Senhor saiba que o Senhor pode orar através de mim, através do teu Santo Espírito, quantas vezes o Senhor quiser. E de repente, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo começa a interceder em suas orações. E você começa a orar, às vezes, por pessoas que você nunca viu na tua vida, gente. É assim que acontece. Através de você, profecias são liberadas, curas profetizadas. Você apenas se coloca à disposição e deixa o Espírito interceder, gente. Essa é a nova aliança. Sabe o que é muito comum, meu irmão, minha irmã? Eu gosto de usar exemplos que acontecem para ver se você se identifica. A pessoa tem um caderninho de oração. Aí ela pega o caderninho dela, né? Aí ela pega a canetinha. Vou fazer meu programa de oração dessa semana. Daí você começa lá. Eu tenho que orar 5 minutos para minha esposa. Eu tenho que orar 5 minutos para o meu filho. São 4 filhos. Então vou ter que orar. Vou diminuir. Vou dar 3 minutos para cada filho. Filho fulano, ciclano, tal. Eu tenho que orar pelo meu vizinho que está com problema. Ele tá doente. Eu tenho que... Gente, começa o caderninho. Eu tenho que orar 5 minutos para o meu ministério. Eu tenho que orar 5 minutos para minha faculdade. Eu tenho que orar 5 minutos para o meu patrão. Eu tenho que orar 5 minutos para o meu vizinho. Seja para quem for, gente. Não é isso que acontece? Sabe o que vai acontecer, gente? Se já não aconteceu com você, você vai orar com aquela paixão durante algumas semanas, mas de repente as suas orações começam a se tornar um exercício religioso deprimente. Na nova aliança nós oramos com alegria e não em cima de condenação, não com protocolo, não com método. Porque é o Espírito que ora por nós. Infelizmente muitos cristãos vivem frustrados com sua vida de oração. Na verdade, todo cristão que vive sob a antiga aliança, meu irmão, minha irmã, vou te falar algo forte agora. Todos que vivem na antiga aliança, ou misturando a antiga com a nova, que tem muitos que estão aqui, inclusive, me ouvindo, todos fazem parte de um ministério. Sabe como é que é o nome desse ministério? Ministério da condenação. Porque vivem se condenando. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vinícius, acabou de ler uma passagem que é para pedir.
Meu irmão, minha irmã, muitas das minhas orações não eram respondidas antigamente porque eu orava de acordo com a velha aliança. E todas as pessoas que me seguem, me conhecem há mais tempo, sabe que eu prego para que você não peça absolutamente nada para Deus. Há anos eu não peço absolutamente nada e eu só recebo. E aí, como explicar isso? Se eu não peço, como é que eu recebo? Meu irmão, minha irmã, quando nós oramos na nova aliança, o Espírito ora através de mim. O Espírito Santo que habita em mim intercede em minhas orações. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em mim. E ele sabe da vontade de Deus para a minha vida. Então por que eu vou pedir alguma coisa? Não faz sentido para mim isso, gente. Mas, se você quiser pedir, peça. Você é livre, como eu sempre falo. Quando eu oro a Deus, gente, eu não estou tentando convencer Ele de nada. Eu não peço nada porque a vontade dEle prevalece em minha vida. Eu não faço meus pedidos, como muitas pessoas fazem, acrescentando o nome de Jesus no final das orações, como se fosse um ritual religioso, como se fosse uma palavra mágica. Eu não faço pedidos, meu irmão, que eu deixo o Espírito orar por mim, pois Ele sabe o que eu necessito, e Ele sabe qual o plano perfeito de Deus para mim. Inclusive eu recebo coisas que eu nunca imaginei que eu iria receber, gente, porque é o plano dele para mim. Orar, meu irmão, minha irmã, nunca pode ser algo estressante, mas algo incrível, divertido, maravilhoso, incrível. É você acordar cedinho. Hoje, gente, tem acontecido muito. Antes de dormir eu falo: Jesus, me acorda amanhã às 6h30. Gente, é incrível. 6h30, eu falo assim, eu aprendi com a minha noiva, eu falo: e Jesus, eu quero acordar às 6h30, mas com disposição, sem sentir sono. Gente, 6h30, eu abro o olho e não sinto um pingo de sono, gente. Aí eu pego, acordo, faço minha higiene, pego minha Bíblia, vou para um quartinho que tem ali que é fresquinho, faço meu soaking, boto essa música que você está ouvindo aqui agora, boto ela de fundo e começo o meu momento de comunhão com Jesus. Leio a palavra. Não tem protocolo, gente. É algo que eu fico doido para acordar no outro dia e estar na presença dele. É algo que te dá prazer, gente. Não é algo frustrante, estressante, como muitos aí estão vivendo. Deus não ouve minhas orações porque você não sabe orar. Orar não é para você levar problema para Deus. Orar é para você alinhar teu coração com Ele. Meu irmão, minha irmã, uma outra coisa a respeito da antiga aliança. A antiga aliança, ela encerrou em Cristo. E ela não existe mais, gente. As pessoas vivem em algo que não existe, gente. A velha aliança, ela te envolve no pecado. A nova aliança te liberta de todo o pecado. A velha aliança, gente, ela não existe mais. Ela é uma sombra. Olha o que diz em Colossenses 2, versículos 16 e 17. Gente, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Gente, significa que a antiga aliança era apenas uma figura, uma imagem daquilo que estaria por vir. Gente, eu não consigo entender como as pessoas preferem viver a imagem, a sombra de alguma coisa, do que viver uma realidade da verdade da maravilhosa nova aliança. E, gente, eu vou pregar isso até o resto da minha vida. Infelizmente, muitos cristãos continuam vivendo e gostam da antiga aliança, gente. Daquela tradição. Gostam da lei, gostam daquela religiosidade,
Mas isso, gente, não tem comparação com a realidade. É sombra. Como eu disse, gente, a velha aliança é uma figura, é uma sombra. Agora, então por que muitos preferem ter a sombra, sabendo que pode ter a Cristo? Tá entendendo, gente? Como é complicado? Meus irmãos e irmãs, a velha aliança não tem poder nenhuma para salvar. Mas mesmo assim, muitos cristãos perseveram na caminhada da lei. Olha essas escrituras. Hebreus 10:4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Gente, tem várias passagens que eu estou repetindo há várias lives para ficar gravado no teu coração, tá? Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Meu irmão, minha irmã, a lei não pode salvar ninguém, somente Cristo. Em Cristo seremos completamente salvos. Ele me salvou completamente e eu estou definitivamente salvo. As pessoas acham que vão conseguir a salvação pelas obras que elas fazem. Meu irmão, minha irmã, quando vivemos a plenitude da nova aliança, nós nos tornamos pessoas felizes, alegres, bem-humoradas. É uma alegria que parece que nós vamos explodir, gente. Tem dia que eu fico assim, Senhor, eu nunca imaginei que eu fosse possível ter tamanha alegria e felicidade. Mas Vinícius, você pode me perguntar agora, qual o segredo de tamanha felicidade? Então quer dizer que quando nós vivemos na nova aliança, tudo começa a dar certo em nossa vida? É isso, Vinícius? Meu irmão, minha irmã, quando nós caminhamos dentro da verdade da obra consumada da cruz, nós não somos felizes porque tudo anda bem em nossa vida. Nós não somos felizes porque nós estamos bem financeiramente, porque nós estamos bem sentimentalmente, materialmente, seja o que for. Nossas circunstâncias podem estar péssimas, meu irmão, minha irmã, mas mesmo assim estamos felizes, alegres e bem-humorados. E esse estado incrível de satisfação que nós temos não vem de circunstâncias, de coisas, de pessoas, de dinheiro, de relacionamento, de nada disso. Tudo vem de Jesus, do amor dele, do sacrifício dele, da entrega dele, da obra consumada da cruz dele, da nova aliança que ele selou, meu irmão, minha irmã. É incrível isso. Duas passagens que eu amo sobre a nova aliança. Isso aqui, gente, é muito importante vocês entenderem. Uma fala sobre a ira de Deus, sobre Jesus, e a outra diz que Jesus nos salvou da ira de Deus. Uma passagem do Antigo Testamento e uma passagem do Novo Testamento. E você tem que ter plena revelação disso, meu irmão, minha irmã. Aqui, olha as passagens. A primeira é Isaías 53:10. Olha isso, gente, profundo. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui está falando da ira de Deus sobre Jesus. E agora Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, de Jesus. Gente, nós somos salvos da ira de Deus. Se nós tivéssemos cometido o maior pecado do mundo, meu irmão, minha irmã, Deus não estaria irado hoje com você, porque ele colocou toda a sua ira sobre o filho dele. A palavra diz, ele foi moído por você. Isso é algo revelador para mim, foi demais, gente.
Você faz parte da nova aliança, você tem o favor de Deus, você é amado, você é aceito, mas seu coração tem que crer nisso, porque Jesus já pagou o preço, gente. Está consumado, ponto final, bye bye. A primeira parte desse versículo de Isaías 53, gente, é muito poderoso e revelador. E tem um caso de uma líder espiritual do centro-oeste do Brasil, gente. E ela tem um projeto lá no centro-oeste voltado para milhares de crianças carentes. É um projeto lindo. E ela relatou que ela teve um sonho, gente. E nesse sonho, existia um homem dentro do seu quarto. E ele pegava uma dessas crianças, dessas diversas crianças, ele pegava uma criança, que ela presta assistência e que ela ama essas crianças, e colocava essa criança num moedor de carne. Aí esse homem colocou aquela criança dentro daquele moedor e depois ligava aquele moedor e a criança ela dilacerada. Uma cena terrível. E quando a criança começou a gritar de muita dor, essa líder ela acordou do sonho dela. E ela saiu da cama dela chorando aos prantos, dobrou os joelhos e começou a orar. Senhor, eu tive um sonho terrível. Dê livramento para as minhas crianças. O diabo de alguma forma quer atingi-las, Senhor. Na mesma hora, meu irmão, minha irmã, Deus falou ao seu coração. Aquele homem não era o diabo, mas era eu mesmo. Leia Isaías 53:10. Mas eu fiz isso para provar para você o quanto eu te amo. Gente, isso é muito forte. Vamos ler novamente a escritura. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Gente, Deus disse para essa líder que teve prazer em fazer isso com o filho dele, porque ele a amava. Jesus foi moído pelo Pai por mim, por você. Isso é incrível, gente. Essa é a nova aliança. Agora, como pode, depois disso, gente, depois de tudo isso, de tudo que ele fez ao filho dele, as pessoas, algumas acharam que Deus te odeia, que ele está irado, está chateado com você. E essa é a imagem religiosa de Deus que a antiga aliança traz para nós, meu irmão, minha irmã. Nós somos libertos na nova aliança, nós somos libertos dessa ira de Deus. A ira já foi depositada sobre Jesus. Deus se irou com Jesus por nada que ele tinha feito de errado, mas para que eu e você tivéssemos o favor dele. Isso é a nova aliança, meu irmão, minha irmã. Se você entender isso, se você ter a plena revelação disso no seu coração, na tua alma, você vai entender, como hoje eu entendo o que Paulo dizia em Filipenses 1:21. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Quando eu ouvia isso, gente, eu falava, esse cara é louco. E hoje eu falo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, gente. Se eu morrer amanhã, é ganho, é lucro. Se você entender isso, meu irmão, minha irmã, nada nesse mundo será importante para você. Só Jesus. Radical, né? Então seja radical, porque a tua radicalidade vai mudar a tua vida. Radical é diferente de fanático. Radical vem de raiz, gente. Raiz vem de origem. Origem vem de Gênese. Gênese vem de imagem e semelhança. Eu sou imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança. Escreve aqui no chat. Eu sou
imagem e semelhança. Ou escreve assim: viver para mim é Cristo. Escreve aí. Agora, meu irmão, minha irmã, se você quiser viver pela lei, você nunca vai estar apaixonado por Jesus. Nunca! Porque você sempre vai se sentir condenado. E você vai sentir sempre esta ira sobre você. Você sempre vai achar que Deus está chateado porque você pecou, que Ele está triste com você. Na nova aliança, eu repito, você é liberto da ira de Deus, porque Cristo recebeu toda a ira. Ponto. Na antiga aliança não tinha misericórdia, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz Hebreus 10, 28. Olha só, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Meus amados, vocês precisam decidir. Eu tenho falado isso toda vez, gente, que eu entro aqui. Você precisa entender a nova aliança e começar a ler a palavra de Deus com esta mentalidade. Usar os óculos da nova aliança para ler a palavra. Olha só um exemplo. Se eu pecar com óculos da nova aliança, Ele vai ter misericórdia. Com os óculos da velha aliança, Ele vai me castigar, porque Ele está irado. Está entendendo, gente? Hebreus 8:12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Gente, sabe o que acontece muito? Quando nós vivemos na velha aliança, nós ficamos pedindo ajuda de Deus. Deus, me ajuda a pregar. Senhor, me ajuda a fazer isso. Me ajuda a fazer aquilo. Gente, na nova aliança, ao invés de nós pedirmos ajuda para Deus, nós falamos assim: Deus, usa-me. Sabe por quê? Caso Ele nos ajude, isso vai ainda demandar força de nós mesmos. Mas se nós formos usados, meu irmão, minha irmã, será Ele através de nós. Ele falará através de nós. Ele vai operar milagres através de nós. Ele transformará vidas através de nós. E nós estaremos no descanso, no lugar secreto com Ele. Olha a diferença, meu irmão, minha irmã. Não queira ser ajudado por Deus, mas usado. Existe uma passagem em Tiago 2,17. Também, gente, é outra coisa. Hoje eu estou trazendo vários exemplos que acontecem, para ver se você se enquadra. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E muitas pessoas pegam essa passagem isolada, pegam assim: ó, fé sem obras é morta, então tem que fazer obra. Não é assim? Aí a pessoa pega esse versículo isolado e começa a fazer obra que nem um maluco. Boas intenções, mas sem direção. E ficam, eu já vi da boca das pessoas falar assim: vamos evangelizar, vamos ganhar mais almas para Jesus, vamos para a obra de Deus, vamos para a obra. Não é assim, gente? Sabe o que acontece? Eu vou te falar: frustração, cansaço e estresse. Esses cristãos, por mais boa intenção, gente, como eu falei, eles não estão mal intencionados. Eles usam esse versículo de forma isolada e começam a fazer essa obra do jeito que eles acham que deve ser feito. E depois de muita correria, cansaço, eles começam a pedir ajuda de Deus. Aí chega assim: Deus, ajuda-me nessa obra, Senhor. Isso é para ganhar mais almas para Ti. Pai, esse trabalho é para salvar vidas. Ajuda-me. Não é assim, gente? Por mais que Deus deseje a salvação de todos, meu irmão, minha irmã, será que a sua obra está sendo feita de acordo com a vontade dEle? Será que a sua obra não é uma obra da carne, da tua emoção, por mais boa intenção que tenha? Gente, ao invés de você entrar nessa loucura de fazer obra,
Por que você não entra no descanso de Deus? Por que você não descansa no lugar secreto? Sabe por quê? Quando você descansa com Ele, oh glória a Deus, quando você faz isso, descansa, as obras que Deus quer que você faça serão reveladas a você por Ele mesmo, no tempo oportuno. E você vai fazer obras, mas com propósito, meu irmão, minha irmã. Na verdade, essas obras serão realizadas através de você, por Ele. Você vai estar no descanso. Oh, Deus. Você estará no descanso e Ele vai trabalhar através de você, gente. É lindo isso. Ele vai te usar poderosamente. E com isso você não vai ficar cansado. Não vai haver cansaço, não vai haver frustração e não vai haver estresse, mas sim alegria e paz. Lembra o que Jesus dizia, meu irmão, minha irmã? Que o Pai fazia obras através dele? Lembra disso? Jesus dizia que o Pai fazia as obras através dele. Tem uma passagem, eu não lembro o versículo aqui, gente. E o mesmo Ele vai fazer com você. Se você, meu irmão, minha irmã, quer tanto fazer obra, boas obras, sabe o que você tem que fazer? Pai, estou aqui. Faça o que o Senhor quiser através de mim, da mesma forma que o Senhor fazia através de Jesus. Pai, hoje vivemos um relacionamento porque estamos debaixo da nova aliança. Então, Senhor, usa-me poderosamente de acordo com a tua vontade, no teu tempo, do teu jeito. É isso, gente. E entra no descanso. Quando você faz isso, você tira todo o estresse da sua vida. Você tira todo o peso que você pode carregar. Você precisa apenas crer, meu irmão, minha irmã, na nova aliança. Que Deus vai usar você. Pode ter certeza disso, que Ele vai te usar. E você não vai ter glória nenhuma. A glória é toda dele. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão falar para você: nossa, que poderoso homem de Deus que você é. Que poderosa mulher de Deus que você é. Na verdade, você vai ter no teu coração que você sabe que não é você. Foi sempre Ele, é Ele que faz. Meus amados irmãos e irmãs, a nova aliança é muito linda. Vocês são amados, vocês são aceitos. Não há ira de Deus sobre você. A lei, ela traz ira, ela traz raiva. Se algum de vocês, meu irmão, minha irmã, depois dessa live, se identificou com tudo que eu falei, está vivendo debaixo da velha aliança, ou na mistura das duas, que a maioria é assim, bebendo ainda do vinho velho, se dê uma oportunidade e experimente apenas uma provinha do vinho novo, e você vai ver uma mudança radical na sua vida. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, tenha tocado a sua alma, ao teu coração, e que Jesus, que o Espírito Santo tenha revelado essa verdade a teu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais uma palavra viva, Deus. Obrigado por me usar, falar com essas pessoas, Senhor, cheio da sede da tua palavra, sede do teu amor, querendo conhecer a tua palavra, a obra consumada da cruz, a nova aliança. Espírito Santo, como Espírito da verdade, revele essa verdade aos corações. Quantos irmãos que estão aqui vivendo condenados, sob condenação, e hoje é o dia da liberdade deles. E eu profetizo em nome de Jesus que eles são libertos agora, porque, Senhor, eles querem essa liberdade. A fé deles vai mover essa liberdade. Então eu profetizo essa liberdade na vida daqueles que estão se sentindo condenados pela religiosidade entranhada no coração, Senhor. Quebra toda incredulidade, Senhor. Que esses meus irmãos e irmãs comecem a viver a plenitude da obra consumada da cruz. Viver a vida abundante que Jesus morreu por eles.
viver uma vida incrível, receberem, Senhor, de Ti o bálsamo que muda a vida, terem uma intimidade com o Senhor, acordar de manhã e ver a face de Jesus sorrindo para eles. Que eles vivam a vida de oração, Senhor, com uma alegria constante. Que a hora da oração, Senhor, eles fiquem em paz, serenos, sem estresse e frustração, Senhor, sem desespero, mas sim um alinhar do coração deles contigo, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento incrível, na Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Somos livres em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Lindo, né, gente? Oh, como eu amo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Somos livres. Está consumado. Jesus é o suficiente. Beijo no coração, gente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Para terminar, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso treinamento Mente de Cristo. Um treinamento 100% online, em vídeos, áudios, meditações e PDFs que vão te ajudar de forma profunda na sua caminhada de fé. Mude o seu coração e sua mente e viva os sonhos de Deus. Além dos conteúdos da plataforma, você receberá conteúdos extras através do nosso grupo do WhatsApp. Lá também você poderá interagir com outros participantes do treinamento. Para participar, clique no botão indicado ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Será um prazer te ajudar de uma forma mais próxima e pessoal. E inscreva-se aí no meu canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like. Ainda deixe seus nomes aí nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Eu estou indicando mais 2 vídeos aqui do canal. Continue comigo e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus.